Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? Bom, o nosso tema, no nosso bate-papo histórico aqui, é Guerra dos 100 Anos. Ok? Então vamos lá? Primeiro vamos nos situar, né? A Guerra dos 100 Anos, ela aconteceu na Idade Média, durante os séculos 14 e 15, entre os anos de 1337 a 1453, envolvendo os dois reinos que estão representados aí nessas bandeiras, que são os reinos da França e da Inglaterra. E só para efeito de curiosidade, apesar dessa guerra ter o nome de 100 anos, né? Mas na realidade ela teve 116 anos. E uma outra curiosidade dessa guerra é que ela não foi uma guerra constante, né? Ela teve períodos, vamos dizer assim, de trégua entre os franceses e os ingleses. Então, resumindo, foi a principal e mais sangrenta guerra europeia no período medieval. De todas as guerras, até mesmo aquelas guerras com motivação religiosa, né, que nós já tínhamos estudado antes, essa guerra, resumidamente, foi o conflito mais sangrento da Idade Média. Foi um conflito militar e foi causado principalmente pela rivalidade entre os dois monarcas, né, das respectivas países, que no caso são os ingleses e os franceses, principalmente, né, motivado pelas disputas territoriais e controle comercial, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o que antecedeu a essa Guerra dos 100 Anos. Bom, no início do século XIV, o reino da França estava se fortalecendo, principalmente comercialmente, né, e popularmente. Principalmente o número de habitantes cresceu muito. Existem fontes que dizem que nesse período do século XIV, mais ou menos 17 milhões de habitantes existiam na França. Então, durante esse período, os monarcas ingleses, sabendo do fortalecimento dos franceses, começaram, é lógico, a se movimentar também, querendo fortalecer-se economicamente. Então, eles começaram a se expandir. O problema é que esse processo de expansão foi em terras francesas, né? Desculpe. Os franceses começaram a acusar os ingleses de desenvolver uma política expansionista no território francês, e eles começaram a insistir que eles se retirassem dos territórios franceses, né? E principalmente porque eles achavam que eles não tinham direito nenhum de invadir o território francês. Bom, o estopim do início dessa guerra, do conflito, ela se deu quando o rei francês, chamado Carlos IV, morreu sem deixar herdeiro. O Eduardo III, então rei da Inglaterra, achou-se no direito de reivindicar o trono, né, deixado pelo Carlos IV. Além de súdito, ele era sobrinho do rei. Então ele se achou, como o Carlos IV não deixou herdeiro, o Eduardo, como ele se achava o parente mais próximo, e lembrando que o interesse principal era continuar dominando o território francês, o então Eduardo III exigiu a coroa francesa. Entretanto, os nobres franceses também queriam o controle, porque eles sabiam que se o Eduardo III, no caso, controlasse a coroa francesa, é lógico que ele ia privilegiar os ingleses e não os nobres franceses, né? Então, o que acabou acontecendo? Esses nobres
que negaram vamos dizer assim, o direito de Eduardo III assumir o trono francês, eles então criaram, ou melhor, acabaram escolhendo o Conde Felipe de Valois para se tornar o sucessor do Carlos IV. Vamos continuar. A França, novamente, ela tinha uma população 4 vezes maior do que a Inglaterra. Em compensação, né, a monarquia inglesa era mais forte, ou seja, mesmo os franceses tendo um número populacional superior aos ingleses, mas só que os ingleses tinham maquinária, ou seja, poder bélico, né, e principalmente também apoio de outros países muito mais forte do que os franceses. Então, durante esse conflito, aconteceram muitas batalhas, principalmente dentro do território francês, para expulsar os ingleses. E ainda aconteceu, durante essas batalhas, ainda aconteceu algumas outras coisas que fizeram com que essa batalha se tornasse ainda muito mais, vamos dizer assim, mortal. Por exemplo, durante a metade do século XIV, uma epidemia de peste bubônica assolou o território. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 1/3 da população europeia, ou seja, tanto do lado francês como do lado inglês e outros países europeus, foram atingidos por essa epidemia. De acordo com a pesquisa, essa peste bubônica reduziu o exército mais ou menos pela metade. E também, devido a esta peste bubônica, vários períodos de não guerra entre ingleses e franceses foram ocasionados devido à peste bubônica. Uma outra coisa interessante da Guerra dos 100 Anos foi o surgimento dessa personagem aí. Em 1412, nasce uma personagem importante no desenvolvimento da Guerra dos 100 Anos, que é chamada de Joana d'Arc. A história dela é bem interessante. Quando ela era criança, ela presenciou o assassinato de membros da sua família por soldados ingleses que invadiram a vila em que ela morava. Com 13 anos de idade, ela começou a ter visões e recebeu mensagens que ela dizia ser dos santos, né? Nessas mensagens, ela era orientada a entrar para o exército francês e, motivada pelas mensagens, ela cortou o cabelo bem curto, né? Porque naquele período as mulheres não participavam das guerras em questões militares. Então a Joana, para obedecer aquelas vozes, ela vamos dizer assim, se colocou em feições masculinas. Uma delas, por exemplo, foi cortar o cabelo. Outra, ela vestiu-se de homem e começou a treinar com os militares. Mesmo sendo mulher, ela foi aceita no exército francês, principalmente porque ela vamos dizer assim, ela convenceu os militares, né, os líderes militares, de que ela recebeu um chamado divino e que se ela fosse ao fronte, a batalha contra os ingleses, os franceses seriam vitoriosos. E ela conseguiu entrar nas tropas francesas. E ela, a ponto até de comandar tropas francesas. Ela não foi somente um mero soldado, ela foi comandante de tropas. E, por mais incrível que pareça, né, suas vitórias foram muitas. Ela foi reconhecida como uma peça importante do exército francês, mas como a questão, naquele período francês e Idade Média, né, o patriarcado era muito forte, muitas pessoas, mesmo reconhecendo o poder
E as vitórias de Joana d'Arc, elas começaram a ter uma certa... A liderança francesa começou a ter uma certa inveja, né, dessa posição de uma mulher superior aos militares homens, né? Então o que começou? Muitos militares começaram a conspirar contra Joana d'Arc, né? E assim várias pessoas começaram a se afastar de Joana d'Arc. Para vocês terem uma ideia, em 1430, durante uma batalha em Paris, ela foi ferida, capturada e vendida para os ingleses. Foi acusada de práticas de feitiçaria e, em função das suas visões, ela foi condenada à morte na fogueira. Foi queimada viva no ano de 1431. Essa é uma parte que a sugestão que eu dou para vocês é fazer uma pesquisa maior sobre a história de Joana d'Arc. E só para efeito de informação, hoje em dia a Igreja Católica reconhece a Joana d'Arc, mesmo ela tendo sido perseguida pela Igreja nesse período, condenada à fogueira e tudo. Hoje em dia ela é uma santa. Bora lá, o fim da Guerra dos 100 Anos. Vamos ler. Por volta de 420, um novo rei inglês, que no caso é o Henry V, decidiu aproveitar uma crise entre o monarca francês e alguns nobres para reivindicar novamente o trono da França, dando início a mais um período de turbulência. Essa fase final do conflito, porém, foi favorável aos franceses, então comandado por um novo rei, que é o Charles VII, e com um exército mais organizados, eles expulsaram os ingleses das regiões francesas. Bom, até que mais ou menos entre uma guerra e outra, mais ou menos por volta de 1453, os franceses conseguiram recuperar o território que era controlado pelos ingleses dentro do seu próprio país. Nenhum tratado foi assinado oficialmente, declarando o fim, né, da disputa entre ingleses e franceses. No entanto, a rivalidade entre franceses e ingleses ainda perduraria por vários anos. Só novamente fazendo uma observação, essa guerra foi uma das guerras mais sangrentas da história medieval, mas uma coisa interessante sobre essa guerra é que graças a essa guerra dos 100 anos, o sentimento de nacionalismo dentro da França se tornou muito forte. E uma das consequências desse nacionalismo é uma nova postura do rei. Agora, com essa guerra dos 100 anos, o rei francês começou a ter, vamos dizer assim, maior poder dentro da sociedade. Porque, se você lembrar, durante a Idade Média, o poder da Igreja Católica era considerado superior ao do rei. E durante esse período que necessitava-se de liderança, né, dos nobres, dos reis, por exemplo, dentro da França, o rei aproveitou esse período e começou a fortalecer o apoio que ele tinha, tanto da população como dos militares e também, é lógico, dos burgueses, ok? Então, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas colocações. A primeira é: faça mais pesquisa, principalmente na história de Joana d'Arc. Faça mais pesquisas sobre os outros motivos que levaram a Joana d'Arc a morrer na fogueira. Então, tem a questão da religiosidade, né, das visões, mas também tem outros motivos. Então, faça uma pesquisa sobre a história de Joana d'Arc, faça uma pesquisa sobre a Guerra dos 100 Anos. E se por acaso você não entendeu alguma coisa que eu expliquei, ou que eu falei
alguma coisa que não é verdade, então entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelas nossas aulas semipresenciais pelo Zoom, que eu estarei à disposição para fazer qualquer esclarecimento. Ok? No mais, até a próxima.